É isso aí. Então, o assunto realmente é esse: é como a gente pode, de alguma maneira, faturar duas vezes mais com o nosso projeto de arquitetura. Então, é isso. A gente recebe muito essa lista, né, de queixas dos colegas. Diz, na cidade onde eu moro é difícil, enfim, é uma cidade pequena, não tem cultura de arquitetura e tal. Então, são problemas que a grande maioria dos colegas acaba enfrentando porque às vezes também estão, né, ou seja, nessa situação não conseguem ver algumas alternativas e algumas possibilidades que a gente tem pela frente, que se a gente explorar, a gente consegue obter um resultado muito legal. Só que para isso, a gente precisa parar de fazer igual a todo mundo, como todo mundo vem fazendo. Porque se a gente quer, de alguma maneira, vencer aqueles problemas que eu mostrei para vocês, de se sentir desvalorizado, de se sentir sobrecarregado, de eventualmente não ver os projetos sendo executados da maneira com que a gente gostaria, de ter, enfim, um excesso de trabalho e não conseguir obter os resultados que nós pretenderíamos, né, ou que gostaríamos de ter, a gente precisa dar um passo para trás e começar a entender que provavelmente a gente está fazendo como todo mundo. E como a gente está fazendo como todo mundo, a gente está lutando em um mar vermelho, um mar cheio de sangue que dificulta realmente a gente obter algumas alternativas e alguma solução dentro desse contexto. Então, a gente precisa parar de fazer mais do mesmo, né? Então, esse é um problema que os colegas não identificam, parece que não abrem a cabeça para essa questão, né? Até porque a gente sabe, né? A rotina é muito pesada e às vezes quando a gente entra nessa rotina de apertar parafuso em série, a gente não acaba tendo uma visão um pouco mais a longo prazo, um pouco mais holística de onde a gente, quais são os resultados que a gente quer alcançar nesse sentido, né? E com certeza isso gera um desgaste emocional gigantesco, né, gente? E daí, isso é a origem das angústias aí da maior parte dos nossos colegas, né? Ou fazer mais do mesmo é a gente continuar com essa opção A, né? A opção A, o que que é? É você ter contratos mal remunerados, ou seja, inclusive, né, não sabendo precificar da maneira correta, né, estabelecendo custo de projeto por metro quadrado, que a gente sabe que a grande maioria dos colegas faz. Então, todo mundo fazendo a mesma coisa, o mais do mesmo. Então, não dá para fazer e seguir nesse caminho, né? E aí o que que acontece? Como a gente tem uma necessidade de ter contratos para poder pagar as contas, a gente acelera essa produção para finalizar o projeto e para que a gente possa, de alguma maneira, correr atrás de outro projeto. Então, é uma roda viva. Então, a gente precisa sair dessa produção em série. E aí, o que que acontece? Né? O que a gente mais vê, inclusive, né? Ou seja, na internet, são os colegas mostrando como eles entregam o projeto, né? Faz um pacote de entrega do projeto. Você está fazendo um pacote de entrega de problema para o seu cliente. Para com isso. Encaixota, né? Põe numa caixa de Põe madeira. uma caixa de madeira, põe um laço, põe uma fita. Tá, tudo bem, você pode até fazer isso, mas se você tiver com um olhar um pouco mais à frente. Se você continuar nesse ritmo, na verdade, o que vai acontecer? Você está entregando um problema, você está entregando a caixa de Pandora para o seu cliente. Ele vai receber aquilo e vai ficar, de alguma maneira, sem saber o que fazer. Então, vejam, todas essas situações são situações que, na verdade, são recorrentes. A grande maioria dos colegas faz dessa forma. E o que a gente está chamando a atenção para vocês, de vocês, é realmente fazer de uma forma diferente, de uma forma diferenciada. E aí entra essa outra questão, que a Su já comentou, né? Você tem que, na verdade, terminar rápido, pegar mais projeto, ter uma quantidade, né? E para poder pagar os boletos. E aí sempre fica nessa roda viva, porque você tem que acabar rápido, tem que entregar logo e tem que, de alguma forma, pegar projeto novo. E às vezes não dá para pegar projeto novo, então é muito difícil. Então, daí entra essa angústia, esse desgaste, a sobrecarga de trabalho. Então, tudo isso é decorrência de um processo que todos, praticamente todos, fazem da mesma maneira. Cara, o seu produto não é o projeto, o seu produto é a obra construída. Então, se você não se preocupa, ou, enfim, não vê o seu projeto sendo executado, na verdade, você está dando um grande tiro no pé, é um tiro, tiraço no pé.
você está realmente dificultando a sua progressão profissional, o seu nível profissional, então você está dificultando e isso vai te trazer problemas lá na frente. E a opção B é a que a gente está trazendo para vocês. Quem não quer contratos melhor remunerados? Menos, porém, melhor. Então, essa é a ideia. Então, a gente precisa ter contratos melhor remunerados. E como é que a gente vai ter contratos melhor remunerados? Tem lá na frente, eu vou dizer para vocês como a gente chega para alcançar esse objetivo. Finalizar o projeto no tempo certo. Você programou, você estabeleceu, você planejou, e aí a gente vai reforçar uma outra percepção. Não é porque você trabalha em BIM que você tem que fazer 2 vezes mais rápido. Você trabalha em BIM, você tem que fazer 2 vezes melhor o seu projeto. Não tem vantagem nenhuma você ganhar tempo se você fez um planejamento adequado, um planejamento correto. Para que você vai correr? Claro, você pode ganhar um pouquinho de tempo aqui e acolá, até para poder ter um ganho um pouco maior. Mas se você planejou corretamente, não tem por que correr. Faça no tempo certo. O projeto precisa de amadurecer, precisa de ter um tempo realmente para a gente conseguir obter um resultado legal nesse sentido. E aí, quando você está nessa linha de pensamento, né, você vai, na verdade, refletir antes de fechar novos contratos. Vai verificar os valores, vai estabelecer valores corretos. Então, esse talvez possa parecer o mundo ideal, né, ou seja, o mundo perfeito, mas é possível a gente chegar nessa situação. Enfim, então, isso é a opção que nós estamos aqui na internet tentando compartilhar com vocês que é possível realmente alcançar esses resultados desde que se faça de uma maneira correta. E você sabe qual que é o problema da opção A e da opção B? É que a opção A, você está preocupado única e exclusivamente com você. O foco está em você, arquiteto, o foco está no seu crescimento. Se você mudar o foco, colocar o foco no cliente, enfim, a tua situação vai mudar por completo, cara. Vai ser outra percepção. Excelente colocação, né, Igor? Excelente, porque, gente, e é bem é exatamente isso, né? Nesse primeiro momento dessa opção a gente fica tão centrado na gente mesmo que a gente esquece que, na verdade, a gente só existe por causa do cliente. E tudo que a gente faz, na verdade, é para o cliente. Só que quando você está com essa mentalidade voltada para si mesmo, exclusivamente, seu negócio não cresce. Pode não ser por querer, gente, pode ser totalmente inconsciente, mas o seu negócio não cresce porque o seu foco está no lugar errado. A partir do momento que você passa a olhar para o cliente, você muda de mentalidade e aí sim você vai pensar numa entrega diferente, você vai pensar na qualidade da sua entrega, não só na qualidade gráfica, não, na qualidade do produto que você está entregando. E foi só depois que a gente começou a mudar isso e a entender as necessidades do cliente que a gente passou a ter resultados expressivos. Então, estou dizendo para vocês, isso é muito importante. Dá um estalo, vira a chave, realmente tira o foco, joga o foco no cliente, para vocês realmente, vocês vão ver que muda da água para o vinho, porque E as coisas começam a fluir, né, com mais é, naturalidade. Bom, e aí a gente está trazendo para vocês como é que a gente chega, então, na opção B, né? Como é que a gente coloca as nossas metas para alcançar a opção B? Primeiro, a gente precisa pensar diferente, né? É possível fazer diferente, a gente precisa pensar diferente e olhar o problema com outro ângulo, com uma outra percepção. E aí uma coisa que a gente esquece de olhar, de analisar, porque, de novo, a gente está nessa roda viva, né? A gente está ali apertando parafuso, quase uma produção em série, e aí, na verdade, a gente não consegue ver outras alternativas. E tem alternativas que são muito interessantes, inclusive, que outros países fazem, né? E que a gente, por que não aplicar para a nossa situação? Evidentemente, inovando com base em algumas referências e algumas experiências externas, né? A gente só cresce quando a gente chega num determinado momento, percebe que está estagnado. Se a gente não procurar ajuda externa, a gente não sai do lugar. E o custo de não sair do lugar é gigantesco,
né? Então, a gente precisa mudar um pouco essa percepção, pensar diferente, identificar realmente o problema, mas analisar sobre um outro ângulo, pesquisar, analisar e, eventualmente, implementar experiências que venham, ou seja, de fora, de outros colegas, experiências externas que eu estou colocando para vocês, e começar a entender que, na verdade, você precisa vender para o seu cliente, né, aquilo que ele quer entregar, aquilo que ele precisa, né? Então, o seu cliente, ele quer, na verdade, a obra concluída, é o que a gente sempre fala para vocês. Mas, para que ele consiga chegar lá, ele precisa ter um bom projeto. Mas, na verdade, ele não quer o projeto, mas você precisa entregar um bom projeto nesse sentido, mas sempre com foco lá no final para poder realmente atender os interesses dele. Cara, você já parou para pensar que você pode ser o mestre da obra, o mestre de obra? Você já parou para analisar o que que é, né? Ou seja, inclusive esse conceito, essa definição de maître d'œuvre, que é em francês, que vem da França. Você conhece a figura? Já ouviu falar? Se a gente traduz literalmente, é o mestre de obra, é o mestre da obra. E aí, o nosso entendimento, quando a gente traduz literalmente, né, ou seja, para o português, que é o mestre de obra, o mestre da obra, na verdade, a gente tem uma figura aqui no Brasil, que é o mestre de obra, que quem executa. Só que na França, no Canadá, em alguns países francófonos, o entendimento é outro. O mestre da obra é aquele quem concebeu a obra. É ele que concebeu, ele é o maestro dessa obra. E essa é a grande diferença e a grande sacada que a gente precisa ter nesse entendimento de poder dobrar o nosso faturamento, de ganhar mais com o projeto. Na França, nos países francofones, o mestre da obra é o arquiteto, o responsável pela concepção. Cabe a ele, inclusive, entrar em contato com as empresas, selecionar as empresas com base numa pequena licitação que ele faz para executar o projeto, coordenar e orientar os executores, prestar assistência ao cliente até a entrega da obra. Olha como é completamente diferente em relação ao que a gente tem desse entendimento de mestre de obra, de mestre da obra. O mestre da obra é aquele que concebeu, aquele que idealizou, é aquele que sabe os pormenores, que tem completa, enfim, Domínio. domínio de tudo que está ali desenvolvido e colocado, ou seja, no trabalho. E a gente precisa começar a entender que a gente precisa assumir essa responsabilidade. A gente precisa ser realmente o maestro dos nossos trabalhos e conduzir. A gente não pode ficar de fora, não pode mesmo. A gente não pode pegar, terminar o projeto, empacota, põe um laço, uma fita e entrega e pronto, acabou. Você está entregando um problema ao seu cliente. Você precisa assumir essa responsabilidade. E aí a gente quer compartilhar com vocês isso em 4 atos importantíssimos para vocês entenderem como fazer. E no terceiro, eu vou dar um spoiler, inclusive, de que tem dentro do curso da gente, que é muito legal para vocês saberem como articular e organizar algumas dessas questões. Então, o primeiro ato é você ser o regente dessa orquestra. Você precisa dominar todos esses processos. Então, pré-selecionar as pessoas com as quais você tem, eventualmente, a perspectiva de trabalhar, com um critério muito claro de qualidade. Tá? Acho que esse é um dos maiores e mais importantes critérios que a gente precisa ter. Então, esse primeiro ato, você como regente, você tem que assumir a responsabilidade. Limpa tudo que você aprendeu até então de que precisa entregar o projeto, acabou? Não, não acabou. Seu trabalho vai além, vai muito além. Você precisa conduzir esse processo para entregar a transformação para o seu cliente. E aí, nesse princípio de você reger, de você, de alguma maneira, startar esse início, né? Ou seja, dessa viabilização da construção de vocês, mandem para esses prováveis executores o projeto. Né? Então, seleciona com o consentimento do seu cliente, você fala com ele, eu falo, existem esses e esses parceiros que eventualmente vão poder me ajudar, que eventualmente vão poder, de alguma maneira, construir o seu projeto com qualidade, e aí você envia, entra em contato, envia o projeto,
pede para que eles façam um levantamento e que eles apresentem uma proposta de execução e se coloque à disposição para esclarecer as eventuais dúvidas. Oriente os colegas. Você está dirigindo, você está regendo todo esse processo. Você não pode deixar na mão de outra pessoa e não pode deixar que outra pessoa faça isso no seu lugar. Do contrário, lembra que eu falei para vocês de vocês aumentarem 2 vezes o faturamento de vocês? Vocês não vão conseguir, vocês vão estancar ali uma oportunidade incrível que não só do faturamento, mas que é um ciclo virtuoso, que vai, de alguma maneira, trazer várias outras oportunidades e vai fazer com que vocês saiam da opção A e realmente passem a trabalhar na opção B. O segundo ato é assim, você precisa coordenar, você definiu, estabeleceu quem são os prováveis parceiros, você está regendo toda essa estrutura, está entrando em contato com o seu cliente, está, de alguma maneira, intermediando esse processo como um todo. Então, você precisa assumir essa coordenação, né? Ou seja, receba as propostas de execução, analise criteriosamente cada uma dessas propostas, veja o que consta em uma, o que não consta na outra, etc. E tudo mais. Então, tenha ciência realmente de tudo aquilo que foi apresentado pelos seus parceiros em potencial para construir o seu projeto. E depois agende e coordene as reuniões entre você, o seu cliente e os executores. Esteja presente, como você ali estabelecendo e coordenando todas as reuniões, estabelecendo com cada um desses parceiros dos prováveis executores que, de alguma maneira, se habilitaram para poder construir o seu trabalho. Esse processo, desde o primeiro, do segundo ato, para a gente, todos os demais, eles precisam ser feitos com muita integridade. Então, se você selecionar algum provável parceiro para executar, você está selecionando pelo critério de qualidade, eu deixei isso muito claro. Não é porque, eventualmente, você vai ganhar uma comissão desse ou daquele executor. Não é isso, não é isso que a gente está falando aqui, gente, pelo amor de Deus, não é assim que a gente trabalha, até porque vocês vão ver que lá na frente tem alguns desdobramentos que dificultam, ou seja, esse processo que a gente está apresentando para vocês. Você precisa ser um facilitador, você precisa. Lembra que eu falei que você vai receber as propostas, você vai analisar criteriosamente cada uma dessas propostas, você vai verificar o que contempla, o que não contempla, o que foi colocado. Faça e apresente isso para o cliente de uma forma didática, prática, objetiva. Facilite a compreensão do seu cliente. Coloque ali uma sugestão, a gente tem isso lá dentro do nosso curso, Projeto 100%. Executores, quem são? Fulano, Beltrano, Ciclano, 2, 3 ou 4, preferencialmente 3. Então, executor número 1, executor número 2, executor número 3. Os serviços, né? Os serviços macros que você tem ali, terraplenagem, preparação de canteiro, fundação, coloca ali o serviço A, B, C e D e vai colocando os valores em cada um deles, ou eventualmente, o executor número 2 não colocou para mim, ou seja, a questão da fundação, ele vai terceirizar e tal. Sintetize essa informação, simplifique essa informação do seu cliente. E aí depois você tem ali as somatórias dos valores todos e que você pode apresentar para o seu cliente. Ele pode, com base nessas informações um pouco mais palatáveis, tomar uma decisão com um pouco mais de tranquilidade. Porque se você entregar as planilhas todas para o cliente, ele vai ficar perdido, gente. O cliente é leigo, ele não tem É, obrigação de saber disso. Então, esse processo, vamos colocar isso na cabeça, de você ser regente, de você ser coordenador, de você ser facilitador, eles são extremamente importantes para você alcançar os resultados da opção B. E aí, o quarto ato, você precisa ser um vendedor. O seu cliente, ele já comprou o seu projeto, né? Ele já, de alguma maneira, estabeleceu um vínculo contratual e comercial com você. E você se propondo a trabalhar de uma maneira correta, de uma maneira íntegra, fazendo todos esses processos que a gente está colocando para vocês, você tem que apresentar uma alternativa para ele, ou seja, de viabilizar. Você assume realmente essa postura de ser o mestre da obra. Você precisa assumir essa responsabilidade. E assumindo essa responsabilidade, ofereça para o seu cliente ali, ou seja, uma assistência ao longo de todo o processo até a entrega da obra.
ofereça para ele também a disponibilidade para você resolver os problemas durante a obra, porque em que pese que nós façamos um projeto muito bem feito, um projeto detalhado, um projeto realmente executivo com muita informação, enfim, imprevistos eles acontecem, soluções melhores elas surgem nesse processo como um todo. E se ofereça, coloque a sua disponibilidade em função e para o seu cliente nesse sentido. Então, ofereça para ele o serviço de fiscalização, que é, na verdade, o que é praticado nos países que eu falei para vocês. É feito dessa forma. O arquiteto precisa conduzir esse processo, ele precisa liderar isso, e a gente não pode abrir mão dessa responsabilidade. E aí a gente trouxe para vocês alguns exemplos nossos de projetos lá do Estúdio MRGB que a gente alcançou isso. E olha, a gente alcançou de algum tempo para cá. Por quê? Porque a gente cometeu todos aqueles erros que a gente mostrou para vocês no início. Né? Então, a gente começou realmente a dobrar faturamento, a ter os projetos executados, a ter realmente essa situação, né? Ou seja, da opção B como processo e como melhoria de processo dentro dos nossos procedimentos do escritório. Então, isso passou a ser frequente, passou a ser recorrente. Então, a gente faz o trabalho, a gente viabiliza, a gente está ali, a gente passa por todos esses processos, a gente é o regente, a gente coordena, a gente está ali facilitando, a gente está ali fiscalizando, a gente está resolvendo os problemas. Então, tudo isso é tranquilo. Parece difícil, mas quando você faz o primeiro, as coisas vão ficando mais fáceis e, evidentemente, vão dando menos trabalho e a gente vai estabelecendo como rotina. Então, esse também foi um dos primeiros projetos que a gente fez esse processo, que mais do que dobramos o faturamento com a fiscalização. E a fiscalização propriamente dita não é uma coisa tão difícil de ser feita, né? Não é uma coisa tão trabalhosa, ela não exige tanto esforço. Claro, exige trabalho, mas ela pode ser feita com um pouco mais de tranquilidade. E aí você vai entrar num outro aspecto que a Su já deu spoiler, de ter recorrência ao longo dos meses, assim, para você ter um pouco mais de autonomia de voo, de tranquilidade, quando você de projetar as suas metas e como alcançá-las. Tá? Então, a gente trouxe aí alguns exemplos, todos eles passaram por esse processo, todos eles são fruto e filho do processo da opção B, que a gente mostrou para vocês. Então, é possível. É fácil? Não, não é fácil. Exige realmente a gente, primeiro, sair da zona de conforto e, segundo, encarar um desafio para que a gente obtenha os resultados melhores. Era exatamente isso que eu ia falar, essa história de sair da zona de conforto, né? Essa frase, ela ficou até meio batida já, né? Porque todo mundo falando, sai da zona de conforto, mas, gente, é verdade, né? E se a gente fica sempre fazendo mais do mesmo, você não tem crescimento. Eu tenho certeza que você que está aqui com a gente, tenho certeza que você quer ser mais, tenho certeza que você quer crescer, né? Que quer ser um profissional melhor, quer ver bem da arquitetura, quer se orgulhar do seu trabalho e quer ver o seu projeto construído. Porque é isso que o seu cliente também quer. Então, olha só, o problema do cliente pode ser a sua solução, né? Beijo grande para vocês, compartilhem o conteúdo e se você não deu um joinha, agora dá tempo, tá bom? Beijo, gente. Até semana que Falou, tchau, vem. tchau, até mais.